E aí, quando que foi que você fez o treinamento mesmo? Foi ano passado ou ano retrasado? Olha, acho que foi no meio do ano passado, em junho, que eu te conheci, eu acho que eu te conheci pelo um comentário lá que eu não lembro, eu entrei numa publicação lá e vi um comentário seu lá, falando que você se curou de um trauma, né? A gente começou a conversar, né? E qual foi o grau de satisfação que você teve com o treinamento, assim? Bom, vou começar pelo começo, né? Primeiro, boa noite aí para quem está online, né? Boa noite, Grazi. Aí todo mundo decidiu sair, tava cheio de gente, mas não saiu porque deu tanto Então, errado o negócio. Mas enfim, não importa que vai ficar gravado. então, o povo que entrou aqui, meu. Ai, que vergonha. Tá bom, Deixa né? pra lá. Continuar. Mas vai, Primeiro eu quero começar no que me ajudou, né? Tipo, me ajudou bastante estabilidade emocional, né? Eu tava passando por problemas difíceis de lidar, né? E muito a ficar mais presente. Mas estar presente? O que é presença? tá de É corpo você e mente, né? Normalmente a gente só tá de corpo, né? de, Normalmente tá de corpo e mente, porque normalmente você só tá presente de corpo, a sua mente sempre tá em algum outro lugar, sim, correto? que é Mais ou menos? o que é estar presente? É estar fora da sua mente, né? Que nem você fala, né? Quando a gente está pensando, a gente não tá vivendo. Quando a gente está vivendo, a gente não está pensando, né? Isso aí veio forte para mim, foi uma coisa que você falou que me marcou bastante, né? E, pô, a partir do momento que eu comecei a praticar, né? Eu percebi que eu era muito identificado com as coisas que eu sentia, dava muita atenção aqui, que me sugava, deixava num estado negativo, sugava todas as minhas energias, entende? Bom, a partir do momento que eu comecei a praticar, eu comecei a sentir mais as coisas, comecei a sentir mais o que estava ao meu redor, movimento, né? Comecei a dar valor mais aí, como eu posso dizer, eu comecei a dar mais valor a isso, entende? Comecei, bom, eu quero que você guie a conversa aí, porque eu não vou conseguir. Você faz as perguntas, Porque eu respondo. não, você começou a dar valor mais às coisas, porque naturalmente, quando você está perdido em pensamento, você não presta Sim, atenção nessas simples coisas que estão disponíveis para você, porque o sofrimento é muito alto, o volume do sofrimento é muito grande, não deixe com que a gente perceba. Como ontem eu estava conversando com um aluno meu ex-aluno, outro aluno que vai ter amanhã, ele sim. falou assim, cara, presta atenção no seu tato, no seu olhar, na visão, no paladar, nas coisas. Mas não dá, sabe? Porque o A volume do gente se deixa sofrimento. levar pelo movimento, né? A gente se deixa levar pelo movimento. A gente fica preso naquilo, né? Como se os nossos olhos estivessem tapados, né? A E a gente não visão, consegue na viver. verdade, A gente não vive, a gente pensa a vida, né? é. Eu não sei as outras pessoas, né? Por elas eu não sei como é que tá o emocional delas, eu não sei como é que tá o jeito delas, mas a Mas maioria o vive presa nisso. emocional hoje é o dominante de todo mundo. Porque sabe por quê? Porque as profundezas do cérebro estão diante da razão. E o que a gente faz nesse curso, a gente aprende a exercitar a área mais sábia do nosso cérebro. Por isso que você tem controle das suas emoções hoje, que antes você não É, eu, tinha. eu não vou dizer que o Rafael tá 100%. Não, mas é uma coisa que ajuda muito a você ficar presente, a você viver mais a vida. E conforme você vai vivendo, você vai experienciando isso, você vai praticando isso, você vai se libertando cada vez mais. Você vai aprendendo a viver. É mais ou menos Exatamente. isso. Mas não é só Você, sobre 100%, porque não existe 100%, todo mundo tem suas falhas, a gente é imperfeito. Lembra disso? é, o, E é sobre. então, o problema também está em gente querer ser perfeito. A gente querer mostrar algo que a gente, pô, não, o problema está na gente não querer mostrar os defeitos. A gente tenta esconder, entendeu? A gente não sente as emoções, a gente é as emoções. Esse é o problema. E com a prática, você aprende a não ser as emoções, você aprende a senti-las. A gente não sente, Exatamente. a gente não É, sente as emoções.
gente pensa uma emoção, porque a emoção está conectada com o pensamento. E na medida em que você passa a sentir a emoção, você pode deixar a emoção ir. Porque você corta o ciclo. Essa é a melhor coisa da vida. A emoção, ela quando você aprende a sentir, ela passa por você. Ela não fica em você, passa. Mas falando assim, as pessoas não vão entender. É só experienciando, porque não adianta a gente ficar apontando, porque ninguém vai entender. É só experienciando. É só experienciando, só praticando. É só vivendo, por isso é uma prática, exatamente. Mas, por exemplo, assim, por isso que eu quero fazer live, porque eu vou fazer o treinamento por mais barato agora, quem quiser entra. O negócio é que se eu vim aqui ensinar uma prática de meditação, não adianta nada, a pessoa pode meditar por 10 anos e nunca saber o potencial que a meditação tem na sua vida, entendeu? Verdade. Porque não adianta eu vir aqui fazer uma live com uma pessoa ou duas pessoas, a pessoa não vai entender nada. Porque não entende mesmo, é muito difícil. Não está nas palavras. O próprio conhecimento a própria prática já fala. Não está nas palavras. Pelas palavras você não pode entender. Não dá. Está no sem experienciar. É um vivenciar, na verdade. Seria além do pensamento. Seria além. Experienciar, vivenciar. Está tudo integrado. A experiência está além do pensamento. E você vê que quando você vai além do pensamento, você consegue compreender muito mais a vida como um todo. Sim, com certeza. Com certeza. Você passa a sentir a vida. Você não nega mais. Você começa a não negar mais partes suas. Você experiencia aquelas partes. Você acolhe. O que eu percebi também? Você começa a ter um certo autoconhecimento sobre você. Por exemplo, eu comecei a ver que dentro de mim tem muita culpa. Sabe? É uma coisa que eu acho que eu não vou conseguir explicar agora, mas você começa a enxergar o que tem no seu interior. Porque você começa a aceitar e acolher o que está lá. E é num nível profundo, não é em um nível superficial. Né? Isso é maravilhoso. E isso é a melhor coisa, Nang, isso é a melhor coisa do mundo, né? Sim, e depois que você fez, tipo, numa escala de 1 a 10, qual que foi o grau de dificuldade que você teve? Tipo assim, eu tive que usar algumas artimanhas aí, porque eu não me lembrava, tipo, de ficar praticando durante o dia. Esse era o meu problema. Mas isso é prática e é com o tempo que vem. É com o tempo que vem. É com o tempo. É um treino por isso. Porque a princípio a gente esquece mesmo. É muito natural. E assim, eu tive que usar algumas artimanhas aí, né? Que você me auxiliou bastante, né? Rafael, quando você estiver fazendo isso, é como se eu criasse uma associação. Por exemplo, eu tô aqui comendo aqui, né? Eu tô aqui comendo aqui com essa colher. Sente a colher, pô. Sente a comida na sua boca. Né? Então você tá associando. E o contato meu tá sempre junto por causa disso, no momento mais importante, que é bem no início, te mostrando, e em todo o caminho. Por isso que tem que ter esse contato mais íntimo, totalmente. Tipo, te auxiliando. Porque a nossa mente tá no mundo particular da própria cabeça. Cada um tá no mundo particular da sua própria cabeça. E isso é uma coisa difícil de trazer para exemplo. Tem que dar um puxão de orelha. Não é puxão de orelha, é tudo bondade. Sempre, todo treinamento é bondade. Sim. E vamos junto, porque não adianta ficar falando, não adianta xingar nada. Na verdade, o puxão de orelha te deixa revoltado. Você pode mudar a sua mente em qualquer momento. Só no momento que você está com raiva, você não consegue mudar ela. Sabia disso? Mas quando você não está com raiva, você consegue mudar ela naturalmente. Porque é um padrão muito forte. Bom, eu lembro de um dia que eu estava na rua. E essa daí foi uma experiência muito boa minha com a prática. Que eu estava andando, né? Tava ventando no dia, um ventinho meio suave, né? Não tava nem quente, nem frio. Pra você ver que eu lembro bem disso, faz muito tempo já, viu? E eu nunca tinha sentido o vento da maneira que eu senti naquele dia.
Eu não vou saber explicar bem, mas é Eu como acho se que eu eu lembro sentisse que você comentou comigo. Você lembra que você comentou isso comigo? Você Eu lembra que eu lembro. falei, né? Lembro. É como se eu sentisse o vento de uma maneira que eu nunca senti, sabe? Você sente com mais intensidade. Você sente aonde ele bate, as curvas dele passando pelo É, seu corpo, ele vindo de outra direção. Meu, é uma coisa muito boa. é Porque uma aquilo ali é sensação viver, meu. inexplicável. Não tem como explicar. Porque nunca ninguém vai entender o que você está sentindo. Porque isso é a sua experiência subjetiva e é a forma que o seu corpo e você encontra a realidade. Você está encontrando inteiramente a realidade, como você nunca esteve antes. E também é que Porque nem o seu você, pensamento é o meio do caminho. e também é que nem você fala, as pessoas não estão vivendo, elas estão vivendo o passado. Porque todas as sensações que estão no corpo dela, que ela sente, não são do agora. Porque se fosse agora, ela não ia sentir nada, ela ia se sentir plena, né? Ela ia se sentir feliz, entende? Elevado. E todas essas sensações elas foram geradas aonde? No passado. Então a pessoa não está vivendo agora, está vivendo o passado. Mesmo ela querendo estar no agora, ela não está. Ela Ela não não está. tá. Ela está Não está. sempre sendo levada por emoções muito mais fortes do que ela, né? É muito Sim. Que geram tenso pensamento, né? isso. Que nem você fala, gera pensamentos, gera julgamentos, entendeu? Uma pessoa vem conversar com você, aquela pessoa te lembra alguma coisa que aconteceu no passado e te faz sentir emoções negativas ou positivas também, mas não é estar presente isso daí também, não faz parte da É, presença, né? Tá presa, só que a gente só percebe isso depois que a gente começa a praticar, né? é. E ó, compensa demais. E isso para mim foi uma ferramenta muito que me ajudou a lidar Útil. com meus problemas emocionais, entende? Uma ferramenta muito boa para mim, que eu uso até hoje, né? Às vezes eu Não tem como esqueço não. de praticar, né? Você sabe, você dá uns puxões de orelha aí em mim, eu esqueço, mas eu tipo assim, como eu posso dizer, eu arrumo maneiras de me lembrar. Eu ponho o celular para vibrar, sabe? Eu tento associar algumas coisas a essa prática, entende? Essa é a maneira que eu achei de estar praticando no dia a dia, entende? Mais ou Aham. menos isso. Mas a prática formal é que nos mantém conectados. Então, sempre lembra disso, porque eu sempre Sim, falo isso para você, entendeu? É a prática sim. formal que faz você estar lembrando de praticar ao longo do dia. Porque senão você passa pela porta e esquece mesmo. É natural esquecer. Mas quanto mais você pratica, mais você fica ninja, porque é uma habilidade. Sim, e foi justamente essa experiência que eu teve lá com o vento e tal. Eu estava praticando de uma forma muito intensa. Eu cheguei a sentir coisas. Inclusive, eu falei, né, com um amigo meu do trabalho lá, né? Eu falei sobre essa prática que eu estava fazendo, né? Uhum. E eu falei, mano, pega e faz isso aí com qualquer coisa, mano, que você tiver fazendo. E olha, uns 6 meses depois, não, acho que sei lá, uns 4, 5 meses depois ele veio e me falou: Nossa, cara, lembra que você falou aquele negócio lá pra mim, lá de experienciar mais a realidade, não tá pensando mais tanto? Eu peguei só uma coisa, eu lembrei agora disso. Eu peguei só uma coisa que foi beber água, que é o que mais me lembra isso. E comecei a sentir quando eu estava bebendo água. E a experiência se tornou totalmente diferente. Isso Mas aí, é que a gente traz a atenção completamente para a experiência, ele, entendeu? ele falou E que você muda muita coisa. traz atenção para a gente. Eu acho que tem que ter um foco, sabe? Eu acho que tem que ter um foco. Não um foco, mas coisas que lembram a gente de praticar isso. Porque geralmente a mente fica para lá e para cá, né? Fica Mas é preocupada, verdade. fica pensando. Ué, mas o foco é em quem? Na pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. O Sim. foco aprimora automaticamente quando você percebe isso. Mas Se é, conforme, percebe, entendeu? mas é conforme você Porque falou, você conforme a está gente vai. sempre na sua companhia. Não entendi, cortou aqui. Porque você sempre está na sua companhia. Sim,
com certeza. E sentir a vida é a melhor coisa que tem, né? Geralmente, quando a gente está pensando, a gente não tem pensamentos legais sobre a gente não sabe se acolher, a gente não sabe viver a vida, a gente não sabe viver. E essa é uma das melhores ferramentas para aprender a fazer isso. Porque você torna o seu cérebro positivo, você aprende a ver como a sua mente é cruel e a mudar isso, porque é preciso mudar. Isso em tudo. A prática faz você mudar os seus pensamentos. Você muda os seus pensamentos ao longo de toda a vida. Bom, outra coisa que você me falou, né, também que muito tempo depois que eu vim a ter algumas reflexões profundas sobre isso, foi que sobre a gratidão, né? A gratidão, porque a gratidão, ela, inclusive saiu algumas pesquisas sobre isso aí, que realmente a gratidão ela muda as sinapses, ela muda a química corporal, né? Só que a gente tem que saber da gratidão. A gente tem que saber o que agradecer e realmente se sentir grato. Não começar, tipo, agradecendo. Cortou. Eu também estava falando junto com você. Pode falar primeiro e depois eu falo. O que eu estava falando mesmo? Peraí. Da gratidão. A gratidão. Sim. Por exemplo, eu comecei a acordar, aí não faz tanto tempo, porque a reflexão que eu tive não faz muito tempo que veio, sabe? Mas eu comecei a agradecer, por coisas que eu já tenho, mas são coisas que geralmente a gente não olha. Por conseguir andar, por conseguir sentir o chão, por estar respirando. E as pessoas não dão isso. Mas experimenta ficar sem enxergar para ver como que é difícil, como que é ruim. Não é verdade? E quando você começa quando você começa realmente a ser grato, quando você começa realmente a ser grato, não é da boca para fora, só falar, eu sou grato e tal. Não é. É realmente ser grato. Você começa a mudar a química corporal que você sente. Naquele momento que vem sensações que você chega até a espreguiçar na cama, assim, você quer sentir a cama, sabe? Você quer sentir o conforto que é estar ali, você se mexe, sabe? Você quer sentir o seu corpo, sabe? Os movimentos, as sensações, sabe? A roupa tocando no seu corpo. Não, você tem que ser grato a tudo isso. É ou não é? Mas então, é porque a nossa mente normalmente está sempre olhando para o luxo, para outras coisas e não percebendo o vital, né? E sobre a gratidão, é uma prática de cultivo. Mesmo sentando gratidão, você tem que começar a cultivar. Porque não é a felicidade que te faz grato, mas é a gratidão que te faz feliz. Quanto mais você agradece, é o quê? Os neurônios que disparam juntos, eles ligam juntos. Então, quanto mais você agradece, mais motivo você tem para agradecer. Nossa Senhora, isso aí é a frase da minha vida. Bom, o que começou a acontecer na minha vida? Eu comecei a realmente ser grato, né? Só da boca para fora, que nem eu disse. Hoje eu trabalho, eu não era estável em nenhum emprego, sabe? Eu ficava para lá e para cá, que nem você sabe. Mais que muita gente aí que eu tive muita dificuldade financeira. Hoje eu estou numa empresa, sabe? As coisas começaram a dar certo, meu emocional melhorou. Eu passei a ser muito mais positivo, porque você para de olhar para as coisas ruins da sua vida e você vê que você tem muito mais a agradecer do que reclamar. Se você parar para olhar, você tem milhões de motivos para agradecer. Por que você quer olhar para o lado ruim? Ah, mas eu tenho isso. Não, eu posso andar, eu posso falar. Ah, mas eu não tenho um carro. Pô, mas eu posso pegar isso e sair e andar de bicicleta, eu tenho uma perna para poder pedalar. Mas geralmente a gente faz ao contrário. A gente olha porque a gente não quer, porque a gente não tem, né? Você quer ter menos ou você quer ter mais? Então eu vou olhar para onde? Porque eu já tenho, vou agradecer primeiro, vou ser grato. Deus só dá mais a quem é grato. Tem uma frase na Bíblia que fala assim,
A quem tem, mais será dado. E a quem não tem, mais será tirado. Né? Faz muito sentido isso para mim hoje. E realmente, é isso aí. Para mim, é isso aí. É isso aí. Mas você tem que aprender. Isso aí Primeiro você tem que... Pode falar. Pode falar. Isso é o campo quântico. Quanto mais você se sente grato por aquilo que você tem, mais presentes você recebe. Quanto mais sentimento de falta, quanto mais você está prestando atenção no que você não tem, mais oportunidades você tem para não ter as coisas. É tudo um reflexo do seu interior. Um mundo, é um reflexo de dentro de você. Exatamente. Viu o que eu ia falar agora? É mais ou menos isso aí mesmo. Que tá, como é que é mesmo que se fala? O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Então, o que você está experienciando fora de você é o que está dentro de você. É o que você está ruim é porque você está ruim por dentro. Está contente com a sua vida é porque você é uma pessoa ruim com você mesma. Não é legal com você. Você não é legal vamos dizer assim, com o universo. Não agradece o que ele já te deu. Só pelo que você não tem. É ou não é? É isso aí. E assim, você tem alguma sugestão, comentário para complementar o curso? Alguma coisa para mim? Ou... eu queria que você guiasse a conversa aí, me fizesse os questionamentos que você acha melhor, porque você mais do que ninguém tem muito mais experiência com isso, né? E você sabe ao certo as perguntas que tem que ser feitas, né? O que tem que ser falado aqui. Você mais do que ninguém. Pode ser que eu não lembre de alguma coisa. Não, eu já fiz a maioria das perguntas e eu gostei bem das suas respostas, porque é basicamente sobre isso, né? Dar o seu relato, as mudanças positivas, que você falou que já conseguiu um emprego que você nunca tinha conseguido antes, que você vivenciou várias coisas na sua vida que você nunca tinha vivido e que, na realidade, é um experienciar a vida que a gente não tem a mínima ideia do que é até a gente chegar nesse nível de entendimento. O pensamento não chega nesse nível de entendimento. Não tem como você saber o que é isso antes de você vivenciar essa habilidade. Muitas vezes, por eu ser professora disso, né, e você sabe que família é o lugar que a gente mais pratica isso, porque é onde a gente quer. Você me lembrou uma coisa que também eu consegui perceber o quê? Que as pessoas, isso ainda está no curso, mas isso eu quero apontar aqui para você uma coisa que não está no curso, mas veio como resultado do curso, né? São, eu digo, insights que a gente tem, né? Você sabe que eu falo muito disso. Que é assim, as pessoas, você falou da família, você acabou me lembrando. Que as pessoas as outras pessoas, sabe, que convivem com você, seja no trabalho, né, na escola, seja onde for, hoje o que veio para mim? Veio que a gente é uma mente só. A gente é uma mente só. E quando você muda, o outro também muda. Se a pessoa está reclamando e você reclama da reclamação dela, você está reforçando aquilo. Aqui em casa, por exemplo, eu moro com meu avô, né? E ele tinha muito essa mania aí, sabe? E eu com o tempo, eu fui percebendo que eu também reclamava, mas eu reclamava da reclamação dele, entende? E daí vinha briga, vinha discussão, e um ficava bravo com o outro, e só coisa negativa, que vinha dali. E eu fui entendendo, né, isso foi clareando na minha cabeça, né? Poxa, eu tô fazendo a mesma coisa que ele, né? E daí eu fui parando, sabe? Ele vinha reclamar de alguma parada e eu não ligava. Eu ficava de boa na minha ali quietinho. Eu sentia a parada ruim, até sentia e respirava. Ficava de boa, né? Experienciava aquilo, né? Tentava sentir o máximo e não pensar. Só na experiência ali. Né? E com o tempo ele foi mudando também. Hoje a gente tem outro tipo de relacionamento. Melhorou muito, né? A gente conversa mais, sabe? Não tem reclamação, não tem briga. Nossa, que tudo! Mudou. Pô, eu lembro que ele reclamava dele na época do treinamento. Eu falava, calma, que vai mudar, calma, que vai mudar. Lembra, né? Eu tô sendo sincero do que eu tô falando, não tô mentindo. Entendeu? Não tô mentindo. E realmente mudou. Eu nem ia lembrar de falar isso se você não falasse de família aí, mas eu lembrei. Não, então, sabe por quê? Sabe por quê? Que eu vou comentar uma coisa. A minha família, minha irmã, eles acham, por eu ensinar mindfulness,
Porque quando a gente é mindful, a gente aprende a nos perdoar pela nossa imperfeição. Então, eles acham que eu me acho perfeita. Mas eu aprendi a me perdoar pela minha perfeição. Então, eles acham que eu me acho perfeita. E eu sempre falo que eu sou imperfeita. Eu falo aqui a 4 cantos que eu sou imperfeita. Que eu tenho um monte de... E não é sobre ser perfeita, é como você lida com a sua imperfeição. Só que o fato deles não se aceitarem, eles não se aceitam, eles ficam apontando para você as suas falhas. Eu sei as minhas falhas, eu sei as minhas limitações, e eu falo aos 4 cantos. Só que eles não sabem lidar com o deles, então eles ficam me culpando. Aí eles ficam assim, você é perfeita, não sei. Aí, na verdade, eles estão me julgando. Eles falam assim, você devia fazer mindfulness. Eles falam para mim, você devia fazer mindfulness. Eles estão me julgando, entendeu? Só que mindfulness é não julgamento. Aquela cutucada, aquela cutucadinha direta. Aí eu falo assim, gente, mas mindfulness é sobre se aceitar independente do que aconteça, porque você é imperfeito. Aí ninguém me aceita, e aí fica, mas você sabe, assim, aí eu, tipo, até parece que eu sou perfeita, né? Porque não existe perfeição, gente, só Jesus Cristo, mas ninguém. E tá tudo bem. E é sobre isso, é sobre aceitar a sua imperfeição, porque a gente sempre vai ser imperfeito. E não tem como ser perfeito. E aí, o melhor é você aprender a abandonar os seus pensamentos. Eu já abandonei todos os meus pensamentos negativos. Eu vou falar para você que essa semana eu tive uns pensamentos ali, que veio uma insegurança assim, mas eu joguei logo para o lado e superei. E essa que é a maravilha do ser mindful, né? Não se deixar ser consumido por esses pensamentos e sentimentos. E você pode trocar por melhores. É ter essa capacidade de escolher. Então, a sua vida começa a mudar por um todo, sabe? É aos pouquinhos, assim, sabe? Que lá na frente você vê que deu realmente resultado, né? Você começa a tomar consciência dos seus comportamentos, você começa a literalmente ter um certo autoconhecimento ali sobre si mesmo, sobre os seus próprios... Mas por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô sentindo isso e tal, sabe? Você se questiona, vem... Bom, essa pelo menos foi a minha experiência, sabe? Foi uma experiência muito boa para mim. E tem me ajudado muito, muito mesmo. E é desse jeito, cada dia mais presente, cada dia vivendo mais o agora, né? Às vezes acontece alguma coisa, às vezes acontece alguma coisa ruim ali, uma coisinha ruim ali e tal, mas como a gente já tá um pouquinho mais treinado, né? A gente, deixa pensar, né, meu? Não é coisa ruim que acontece, é a maneira que você está olhando para a coisa que acontece, não é ruim. Eu digo ruim assim, exatamente também, tem essa aí que você está falando também, que é a maneira que você está olhando, que você está interpretando, né? Você não está vivendo, né? Você está botando a culpa em algo externo. Você está julgando, né? O que é ruim? Às vezes é uma coisa boa, né? Sim. Você tem que olhar para o lado positivo daquilo. E assim, a partir do momento que você começa a se conhecer também, você pode se culpar, né? Por exemplo, aquela pessoa ali, ela tipo assim, você para de julgar as pessoas e, por consequência, você para de julgar você mesmo. Então, se você precisa dar um grito, você dá um grito, mas você não se sente culpado com isso. Porque, a pessoa mereceu, caceta. Não é? E é normal isso aí, é normal. Você está ensinando a outra pessoa, literalmente. Não é? Você está ensinando. Às vezes é necessário. E acontece, mas viver presente é se melhorar mesmo sem querer a todo dia. Você acaba melhorando, porque não tem como. A partir do momento que você percebe que você é de tal maneira e aquilo não está incluído no seu, porque você não percebia antes. Você não percebia que você tinha aquela atitude, porque a gente é acostumado mais a olhar para o próximo do que para a gente mesmo, né? Exatamente. Quando você vai se conhecendo, você começa a olhar mais para você, que nem você sempre fala, você começa a ter mais consciência sobre esse eu que você é.
Então, se alguma coisa não encaixa nos seus valores, ó, eu não gostaria que isso aqui, que alguém falasse isso para mim. Você vai, aos pouquinhos, você vai parando de ter aquele comportamento. Então, vai mudando as relações, muda a sua percepção de realidade. Essa é a verdade. É, isso aí. De tudo, né? E é tudo maravilhoso, né? E aí depois você aprende a aprender, e aí tudo que você lê, na verdade, você internaliza com muito mais facilidade, porque você aprendeu uma nova forma de viver. Sim, você está vivendo uma nova linha. E até o tempo muda. Você viu como que você percebe o tempo de outra forma completamente diferente hoje? Com certeza. Com O seu certeza. relacionamento é completamente diferente. É que assim, a gente não pode ter pressa também, né, meu? Ah, eu quero. Tipo, a gente quer tudo. Geralmente a gente quer tudo para agora também, não é desse jeito. É para ontem, né? E quando você começa. Eu sou professora de mindfulness, às vezes eu quero tudo para ontem, sabe? Sério, é uma coisa louca isso, mas você aprende a viver muito mais inteiramente. É porque eu já estou nesse caminho já faz alguns bons anos, né? Vai fazer 6 anos esse mês de setembro. Vai fazer 6 anos. Sim. Que eu descobri uma ferramenta incrível. Nossa, melhor coisa da vida. Olha, eu me curei de uma lesão no cérebro. Imagina, eu era totalmente descontrolada. Jamais teria capacidade de ensinar qualquer coisa para alguém. Conta um pouco também, conta um pouco aí, que eu já falei bastante. Olha, tem gente aqui ó, no meu Facebook aqui também assistindo, que eu tô vendo aqui o Anderson. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Conta um pouco aí a sua experiência. Mas enfim, é isso. Então, qual que é o seu grau de satisfação com o treino? O que é? Não entendi. Qual que é o seu grau de satisfação com o treino? Meu grau de satisfação? É. Eu vou dar um. Bom, não é nem com o treino, né? Com a sua aula. Né? Pô, você tá aí até hoje. Com o treino, na verdade. O treino. Mas você tem que ter uma coisa boa para ensinar. O que vai ser do treino? Na verdade, o treino eu construí através da minha cura, porque ele tem coisas que eu vivi, que eu aprendi através de livro, que eu fui adicionando lá de cá, e aí eu juntei tudo num bem bolado para fazer o treino. Então, assim, ficou aquilo. E minha aula, tipo, independente, é porque eu vivo isso, não tem como eu ser muito diferente. Eu sou isso. Você viu eu tonta e acho que você não me julgou tonta. Porque você já me conhece. Porque você já me conhece. Porque você já é sem julgamentos. E você percebe que cada um é um. A gente vive o presente, né? No presente não está acontecendo. Independente do que acontecendo. Gente, eu não sou definida por uma coisa que eu fiz um dia. E as pessoas têm mania de julgar de uma coisa. Uma amiga minha que não tem. Uma amiga minha que não tem mais, acabou com a minha raça. Eu disse, nossa, tá bom, tudo bem, tá tudo certo. Vamos seguir, né? E aí? Faz parte. As experiências nos ensinam e nos tornam melhores, né? Graças a Deus que eu não pego nada que não é meu, né? Também tem essa. Quando a gente entra numa frequência diferente, né, a coisa muda, né? Quem não tá ali, né? Quem não tá ali né? Você sabe, a pessoa vai sair da sua vida. Quem não tá na mesma frequência que você, quem não tá no mesmo nível de entendimento que você, vai sair da sua vida. A pessoa vai e bloqueia você. É normal pessoas saírem da nossa vida e não estar na mesma frequência. E tá tudo bem. Mas a gente se encontra de vez em quando. É amigo de infância, né? Sim, e por que a pessoa bloqueia você? A pessoa vai lá e bloqueia porque ela não está no mesmo nível de entendimento que você. Ela vai te julgar, ela não vai querer mais falar com você. Ela mesmo, coitada. E assim, isso aí acontece sem esforço, não é você que quer. Acontece. Acontece. Beleza. Tá tranquilo. Tudo bem. Faz parte do processo. Exatamente. Ainda bem que nós somos diferentes, né? E perceber essa diferença, que é isso que nos complementa, nos faz únicos. Essa diferença. E a capacidade de não aceitar o outro é a capacidade de não se aceitar. Você só não aceita o outro porque você não se aceita. Essa é a maior virada de chave nos últimos tempos, para mim.
Com certeza. E é isso aí. Eu quero deixar um recado aí também para quem estiver dentro da live aí, para seguir a Grazi, que for do meu Facebook. Tem bastante gente aqui que eu tô vendo. Tem, nossa senhora, umas 10 pessoas aqui. Quem tiver aí, for do meu Facebook, do meu Instagram, né? Segue a Grazi aí, que ela é uma excelente professora, né? Me deu um treinamento aí muito bom, que mudou a maneira de comunicar para a realidade, para as pessoas, né? Para as experiências em si, e tem transformado minha vida. E também não é uma coisa fácil também, não é uma coisa fácil também não. Gente, é um processo que coloca a gente alinhado em tipo assim, um caminho que você não esperava. Você vai perder muitas pessoas, né? Tipo assim, como eu posso dizer? Quando você muda, sua vida muda, meu. Não tem outra explicação. Quando você muda, mas você pode perder muitas pessoas, mas você se encontra. E esse é o melhor sentimento do mundo. Tem algum sentimento melhor do que se encontrar? Não tem. É isso, não. Você nunca foi você inteiramente, e agora você é. Você está se tornando cada vez mais você. Exatamente. E não tem como você não mudar e sua vida não mudar. Vai mudar, vai conhecer pessoas diferentes, vai para lugares diferentes, vai acontecer coisas que você nem imagina. É ou não é? É isso aí. Nossa, Rafa, foi muito legal o bate-papo, eu curti demais, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Tamo junto sempre. É Parceria sempre. Muito obrigada, tá? De verdade. Eu que agradeço. Valeu. Bom, mas vamos encerrar. A gente vai encerrar então? Vamos. Aí, ó, vou mandar um abraço aí, ó, pro Luquinha. Vamos ver quem mais, ó, pra Lene aí, ó, pra Carol, ó, pro Anderson que tá até agora aí, ó, pro Luquinha que também tá na live aí, mandar um abraço pra todo mundo aí, segue a Grazi. Não consigo ver entendeu? Mas tem bastante gente aqui. Eu não consigo, o meu não parece nada, o meu parece que tem 2 pessoas só. Mas enfim, é isso. Mas muito obrigada, Rafa, valeu mesmo. Amanhã vai ter uma live também à noite, às 8, com outro aluno meu do Sul, tá? Que vai dar outra contribuição. Você entra para assistir também, que ele é bem legal, viu? Muito obrigada, Rafa. Valeu demais. Muito obrigada sempre. Muito, muito grata a você na minha vida. Valeu mesmo, tá? Tamo junto. Tchau.